Olá, pessoal! E aí, como é que vocês estão aí nesse momento? Então, hoje eu vou dar continuidade à leitura do capítulo 13, que foi o último que eu li, que se chama Noite, Cerveja e Humilhação, do livro As Mulheres em Olívia, escrito por mim, Lu Medeiros, ou Luciana Medeiros, como me conhecem também. E aí, só para recapitular o capítulo, né, o que eu tinha começado a ler na outra vez, que foi o capítulo em que Olivia, ela insiste com o cara, e aí ele fala para ela que não pode encontrar com ela, mas oferece um amigo, né, para ela sair com esse amigo. Gente, depois que eu postei o vídeo, eu fiquei pensando, cara, isso é muito machista, né? É muito machismo estrutural na nossa sociedade a gente se submeter a esse tipo de situação. Eu acho assim que quase todas as mulheres já se submeteram a esse tipo de situação, assim, de querer algo com alguém, né? De querer um relacionamento com um cara e ele não querer, e às vezes ele dizer frases assim, claro que ela insistiu, existe o lado dela também, né? Ela insistiu, ela poderia ter sido menos insistente, ela poderia ter sido mais cuidadosa com ela, né? De se preservar, de não receber esse tipo. Mas assim, ninguém merece, né? Ninguém merece esse tipo de humilhação. Mas enfim, vou continuar a leitura e depois eu vou fazendo alguns comentários sobre essas questões, tá bom? Então, aí ela chegou em casa, né? E continuando, página 106. Nessa noite eu chorei muito. Nunca havia me sentido tão humilhada, tão desprezada por outro ser humano. Senti desgosto em mim mesma por ter me deixado levar pela emoção, por ter me apaixonado pelo cara errado, por ter insistido, mesmo que de brincadeira. Esse cara não presta, é um cafajeste. Nunca gostou de mim, nunca quis nada comigo. Por que eu insisti tanto? Porque me apaixonei por ele e aí emburreci. E eu passei a noite inteira remoendo desconsolada. No dia seguinte, acordei com a baita dor de cabeça de tanta raiva e humilhação. Resolvi deixá-lo em paz, não enviar mais nada. E assim fiz. Vinícius definitivamente não merecia minha atenção. Não merecia nada. Nem amizade, nem sequer um cumprimento. E realmente, nunca mais nos falamos, nem como amigos. Não acredito que ele fez isso, exclamou Cat ao telefone enquanto tomava um gole de chá. Bem, eu fui brincar com fogo e me queimei, né? Não, amiga, não se culpe. Ele não deveria ter dito isso, foi muito grosseiro. Isso não é coisa que se diga a alguém. Não é mesmo, hein? Pois é, o pior foi que não respondi nada, fiquei calada, não sabia nem o que dizer. Acho que na hora não levei a sério, sabe? Depois é que fiquei pensando e remoendo, e aí veio a raiva e a humilhação. Ah, eu imagino. É tão inesperado, a gente não espera comentar uma proposta dessa. Tipo, ele tratou você como uma puta, né? Ele oferecendo um amigo dele. Ai, Cat, como eu fui burra! Exclamei ainda mais desgostosa. Não, amiga, você estava cega de paixão. Mas espero que agora você esqueça esse homem, ele não merece você. Sim, acho que com essa ele conseguiu arrancar essa paixão de dentro de mim. Ele conseguiu matar o respeito e o carinho que eu tinha por ele. Eu definitivamente não precisava passar por isso. Mas talvez em algumas situações precisemos ir a fundo, vivenciar o máximo possível até esgotar. Só assim teremos a certeza de que aquela situação não irá mais interromper ou perturbar a nossa vida. Fechar a Gestalt, né, gente? Para os meus alunos e alunas que gostam da Gestalt terapia. Quando você vai a fundo na situação, você consegue fechar a Gestalt. Ou seja, você consegue resolver a necessidade, você consegue satisfazer aquilo que está lhe perturbando, certo? Não é fácil, tá? É difícil, mas é isso, né? Dias depois, saí com Cat, fomos ao teatro. Assistimos a um animado show de Alceu Valença e me senti renovada com a energia da música. Cat estava muito feliz porque ia se casar em breve. E eu estava me sentindo feliz por ela. Isso me fez lembrar que eu gostaria muito de ter um companheiro. Estava me cansando desse movimento tedioso de conhecer pessoas, ficar com elas, investir em alguma coisa e depois o vazio. Eu sabia ter muitas qualidades, mas a minha carência estava me colocando em situações difíceis.
E aí finaliza o capítulo 13, né, do livro As Mulheres em Olívia. E aí eu vou só fazer um comentário, né, sobre essa situação que eu acho, assim, que muitas mulheres se colocam nesse lugar de submissão, no sentido, assim, de esperar que o rapaz, no caso de relacionamentos heteroafetivos, né, heterossexuais, de homossexuais também pode acontecer, certo? E uma pessoa se colocar na expectativa da outra decidir o tipo de relacionamento que vai ter, né? Então, isso é muito ruim, porque gera uma dissonância na relação, né? Gera uma dissonância na relação. Então, um fica aqui, é ele que vai definir se vai ser namoro, se vai ser amizade, se é sexo casual. Isso pode ser pode trazer muito sofrimento para a pessoa. No caso aí de Vinícius, se vocês acompanharem a história do antes, né? Vinícius, ele foi atrás de Olívia, ele seduziu, ele paquerou, ele elogiou e ela ficou apaixonada por ele. E aí ele não soube lidar com essa responsabilidade, né? Porque quando você vai atrás de alguém, você procura alguém, você seduz alguém, é de se esperar que você goste da pessoa, que você queira um relacionamento com ela. Então, como é que pode, né? Assim, ele foi atrás, ele deu em cima, ele paquerou, ele seduziu, e quando ela estava apaixonada, ele recuou, ele não queria um relacionamento, né? Ele não queria um namoro, ele queria somente sexo casual. E ele não foi claro no início, né? Ele não explicou isso para ela, ele não fez um contrato legal. E aí, claro, há sofrimento. Então, um dos grandes motes desse livro é trabalhar justamente essa questão dos relacionamentos, que as pessoas elas tenham mais respeito pela outra, né? Que elas consigam falar exatamente o que elas querem com a outra, para não correr esse risco de chegar, seduzir, falar coisas bonitas e depois recuar e deixar a pessoa lá ao Deus dará, né? Como ficou a Olívia aí nessa situação. Obviamente que isso acontece muito com as mulheres, tá? Eu sei que homens também passam por situações assim, mas o que eu mais escuto são mulheres sofrendo com isso. Elas querem um relacionamento e os caras não querem. E aí eu também levo essa questão para as relações homossexuais, homoafetivas, porque tem uma pessoa que quer e a outra que não quer. E às vezes isso não fica claro no início, sabe? Isso não fica explicitado no início, isso é muito ruim. Então, a minha sugestão para você que se envolve numa situação como essa, ou que seduz alguém, tenha mais cuidado com o outro, né? Diga o que você quer realmente, né? Explique para a pessoa qual é a sua intenção ao seduzi-la, ao procurá-la, ao elogiá-la, tá certo? Porque às vezes a pessoa tá tão frágil, vulnerável, carente, desejando tanto conhecer alguém legal, que quando essa pessoa chega elogiando, seduzindo, conversando, ela se apaixona. E aí, você vai fazer o quê, né? Com esse apaixonamento, com todo esse amor, essa paixão, essa atração que a pessoa dedica para você. Você vai deixar ela? Vai largá-la, né? Então, qual o sentido disso tudo? Qual o sentido de seduzir, de elogiar, de falar coisas legais, se você não vai querer ficar com ela efetivamente, né? Então, sejamos mais cuidadosos e cuidadosas um com o outro, tá bom? Beijo e até a próxima!